Olá pessoal, hoje aqui vamos para a 7ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula eu pretendo relembrar as equações da cinemática e derivá-las utilizando o cálculo diferencial e integral. Então vamos lá. Suponha que uma caixa esteja se movendo sobre uma superfície sem atrito, então aqui a gente tem a nossa caixa de massa M, e essa caixa está sujeita a uma força que a gente vai chamar aqui de F0. A gente vai definir, os eixos aqui nesse problema. A gente vai definir então o nosso eixo x como sendo aqui apontado para a direita. Então vamos estudar o movimento dessa caixa, Pela segunda lei de Newton, então segunda lei, a gente já viu nessa segunda lei, e a gente viu que ela é a força que está atuando sobre o objeto, no caso F0, vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração do objeto. E também, como a gente já viu nas aulas anteriores, a gente pode representar nossa aceleração dessa forma, x dois pontos, lembrando que o ponto representa a derivada em relação ao tempo, e x é a posição dessa caixa. Por meio dessa equação, simplesmente isolando esses x dois pontos, a gente obtém que, aqui no caso, tomando cuidado que eu já coloquei aqui o x, já está só na direção x, então não preciso colocar que a minha força é um vetor, então a força na direção x. Então aqui eu já coloquei x, isso daqui está tudo na direção x. Então isso simplesmente isolando o x dois pontos nessa expressão, a gente vai ter que x dois pontos vai ser igual a F0 sobre a massa. Essa equação aqui eu vou chamar a equação de 1, então essa daqui vai ser a nossa equação 1. Agora, se a gente integra essa equação 1, então integrando 1, o que a gente vai ter? Se a gente integra isso daqui, a gente vai integrar o quê? A gente vai integrar no tempo, então a gente vai integrar no tempo, x dois pontos, aqui dt. Isso daqui vai ser uma outra integração no tempo de F0 sobre a massa dt. Aqui a gente vai integrar de onde até onde, Então a gente vai supor que o movimento se iniciou em t0. Então a gente vai integrar de t0 a um certo tempo t, e da mesma forma do outro lado, de t0 a t. Aqui tem uma sutileza. Normalmente a gente não usa esses limites de integração como sendo da mesma forma do que o que a gente está integrando aqui, No caso é o t, Então aqui tem um dt e aqui tem um t. Apenas para diferenciar isso, a gente pode colocar aqui um dt', integrando um dt' da mesma forma do outro lado. Então isso daqui é só uma questão de notação aqui. Então agora, se a gente integra isso daqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o quê? Isso daqui, esse x dois pontos, ele nada mais é do que d dt de dx dt. Então, é a derivada segunda no tempo de x. Isso aqui integrado em dt'. E a gente vai ter esse outro lado aqui, eu vou repetir, F0 sobre a massa dt'. Agora, integrando então a derivada, a gente sabe que eles são operações opostas, Então, integrar uma derivada é simplesmente ficar com o que está derivando. Então, integrando essa expressão, a gente vai ficar com dx dt avaliado de t0 a t vai ser igual a F0 sobre m, independe do tempo, então a gente vai tirar ele da integração, e integral de 1 vai ser simplesmente o tempo avaliado de t0 a t. Consequentemente, a gente vai ter a seguinte expressão. A gente vai ter que dx dt, pelo teorema fundamental do cálculo, Então, dx dt avaliado em t, menos dx dt avaliado em t0, vai ser igual a F0 sobre a massa, vezes t menos t0. Aqui, a gente vai ter o seguinte. Quem que é esse dx dt, dx dt é simplesmente x ponto, que é a nossa velocidade. Então, aqui a gente vai ter a nossa velocidade em t, avaliado em t, menos a derivada, menos a velocidade avaliada em t0, como sendo igual a F0 sobre m, t menos t0. Dessa expressão, a gente pode isolar a nossa velocidade, nosso v de t. Então, simplesmente isolando esse v de t, a gente vai ter que v de t ele vai ser igual a um v de t0 mais esse F0 sobre m é justamente a nossa aceleração. Voltando aqui em cima para relembrar, x dois pontos é F0 sobre m, isso aqui é a aceleração.
Então, eu posso escrever isso daqui como sendo a aceleração vezes t menos t0. E essa expressão daqui, eu vou chamar de uma expressão 2, né? E ela é uma das equações que a gente lida, né? Até no ensino médio a gente vê essa equação, que é velocidade, v, vai ser igual a um v0, que normalmente a gente chama, né? V no tempo inicial, mais a aceleração, vezes t menos t0. Sendo t0, né? Lembrando o tempo inicial, né? Então, a gente tem essa expressão. Agora, se a gente integra novamente essa expressão, como a velocidade é uma derivada em relação ao tempo da posição, integrando isso daqui em relação ao tempo, a gente vai obter a posição da partícula, né? Então, a equação de movimento da partícula. Integrando, então, 2 no tempo, a gente vai ficar o quê? Novamente integrando de t0 a t, né, do tempo inicial ao tempo final. Ela vai ser quem? Vai ser, então, uma integral de t0 a t de um dx', um dx dt', Aqui, só voltando, né, uma questão que eu não coloquei aqui, né, que eu escrevi isso daqui e não coloquei o t' aqui, né, então isso daqui é o t', né, só uma sutileza. Então, a gente vai ter isso daqui, esse lado. Agora, integrando o lado direito, a gente vai ter simplesmente uma integral, novamente, de t0 a t, de v de t0, dt', mais a integral de t0 a t da nossa aceleração, que é f sobre o f0 sobre a massa, menos t0. Então, a gente vai ficar com essa integração daqui. O lado esquerdo, né, a gente vai ter simplesmente a integral da derivada, vai dar isso, então essa integral daqui vai dar um x avaliado em t menos t0. Então, basicamente, a gente vai ter x de t menos x de t0. Isso daqui vai ser igual a quem, né? Então, isso daqui vai ser o nosso v de t0 é uma constante, não depende de t', ou de t, né? Então, ela vai sair da integral. Então, a gente vai ficar com v de t0, integra 1, vai dar a mesma coisa que a gente fez anteriormente, t menos t0, né? Simplesmente isso daqui. E agora, essa segunda parte daqui, né? Essa aceleração vai sair. Isso daqui é constante, né? A gente está supondo que a nossa f0 independe do tempo. Então, se f0 independe do tempo, aqui tem um dt', né? Se f0 independe do tempo, a gente vai poder tirar essa nossa aceleração daqui, porque a aceleração vai independer do tempo. Então, ela não é uma constante, né? Frente a essa integração. Então, vai ser isso daqui, uma integral de t0 a t de t' menos t0 dt'. Agora, então, a gente simplesmente tem que integrar isso daqui, né? Como que a gente integra isso daqui? Primeiro, a gente vai a integral da soma, aqui na integral da diferença, é a diferença das integrais. Então, você pode pensar se você simplesmente distribui essa integral aqui dentro, né? Então, resolve cada uma. Então, a primeira vai ser a integral de t'. Integral de t' é quem? É t' ao quadrado sobre 2. Então, esse termo aqui vai dar a, que nos multiplica t' ao quadrado sobre 2, avaliado em de t0 a t, menos, né, que tem um sinal aqui, a, que vai multiplicar a integral de t0. Mas t0 é uma constante, né? Então, ele pode sair da integral, então vai dar novamente a integral de 1. Então, isso daqui vai ser t0 vezes t', e o t' avaliado de t0 a t. Agora, se a gente reescreve, né, já expande isso daqui, a gente vai ficar com o seguinte. A gente tem o a multiplicando todo mundo, né? Então, esse a vai estar multiplicando todos os fatores, né, colocando esse a em evidência. A gente vai ter aqui esse fator meio de quem? De t ao quadrado, já avaliando, né, é teorema fundamental do cálculo, t ao quadrado menos t0 ao quadrado, né, a gente vai ficar com isso daqui, menos, né, com esse sinal de menos aqui, esse segundo termo, que nada mais é do que t0 vezes t menos t0, né? Então, a gente vai ficar com t menos t0. Então, dessa expressão aqui, a gente tira o quê, né? Então, vou só escrevendo essa expressão aqui, para não ter que ficar repetindo tudo ali em cima. A gente vai ter o quê? A gente vai ter a nossa aceleração. Ela vai multiplicar quem? Vai multiplicar esse meio de t ao quadrado menos t0 ao quadrado, né? Menos, só distribuindo aqui, né? t0
t mais t0 ao quadrado. Então, a gente tem esses termos daqui. Isso daqui a gente pode juntar, né? Então, a gente vai ficar o quê? A gente junta esse t0 ao quadrado com esse t0 daqui, né? Então, a gente vai ficar, ó, a vai ser meio de t ao quadrado, menos meio de t0 ao quadrado, mais t0 ao quadrado vai dar mais meio de t0 ao quadrado. Então, a gente vai ficar com isso daqui, né? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente juntei esse fator daqui com esse fator daqui. Isso daqui menos t0 vezes t, né? Então, note que agora a gente pode escrever simplesmente o seguinte. A gente pode escrever A que nos multiplica t menos t0 meio, né? Então, aqui eu vou colocar, ó, isso daqui vai ser meio de t menos t0 ao quadrado. Então, vamos ver se isso daqui é verdade, né? Então, t menos t0 ao quadrado vai nos dar t ao quadrado menos 2t vezes t0 mais t ao quadrado, né? E com esse fator meio aqui vai dar, então, justamente o que a gente tem aqui em cima. Então, isso aqui é só uma forma de reescrever esse resultado que a gente tem aqui de cima, né? Então, utilizando este resultado aqui nessa nossa expressão, né? Nessa expressão que a gente tem aqui, a gente vai ficar com isso daqui. Eu vou copiar, né? Copiar isso daqui. Então, a gente vai ficar com essa expressão daqui. X de t, xt0, menos xt0 igual a vt0 vezes t menos t0, mais essa expressão daqui, mais meio de aceleração, vezes t menos t0 ao quadrado. Então, simplesmente isolando esse x de t, a gente vai ficar que o nosso x de t ele vai ser igual a um x de t0 mais todo esse termo que a gente tem aqui, né? A gente fica, então, com essa expressão. Então, a gente vai ter que a posição da partícula no tempo t vai ser igual à posição da partícula inicial mais a velocidade inicial vezes t menos t0 mais meio da aceleração vezes t menos t0 ao quadrado. E essa expressão a gente vai chamar de expressão 3. E essa daqui, normalmente, quando a gente vê no ensino médio, né? Não sei se em Física 1 chega a ver já com x ou com s, né? Normalmente é um s, né? Em vez de x, é a posição, é chamada de s. Então, s é igual a s0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, né? Então, é essa expressão daqui. Com essas duas expressões, né? Então, com essa expressão daqui para a posição da partícula e com essa expressão aqui de cima 2, que descreve a velocidade da partícula num tempo t, a gente pode obter a famosa equação de Torricelli, né? Então, como que a gente faz isso? Então, vou colocar aqui. Se a gente isola, então, isolando t menos t0 da equação 2, o que a gente vai ter? Então, voltando aqui na equação 2, se a gente isola esse t menos t0, a gente vai ter que t menos t0 vai ser igual a v menos o v0 dividido para a. Então, a gente simplesmente vai ter que nosso t menos t0 vai ser igual a nossa v. Aqui eu vou chamar o v de t de v e o v de t0 de v0, só para simplificar aqui, né? Então, sobre v0 sobre a aceleração. Ou então eu posso escrever essa aceleração, né, só relembrando, como sendo a força sobre a massa. Então, isso daqui ficaria m sobre o f0 vezes v menos v0, né? Então, isso daqui é tudo a mesma coisa, né? Agora, substituindo isto em 3, o que a gente vai ter, né? Então, a gente pega esse t menos t0 dessa forma e substitui nessa expressão que a gente obteve aqui para a posição, expressão 3. Então, a gente vai ter um t menos t0 aqui e o outro t menos t0 elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou só copiar e colar essa primeira parte daqui, né? Então, a gente vai ficar que a posição da partícula vai ser isso daqui. Esse v de t0, ele vai estar multiplicando t menos t0, que é justamente isso daqui que eu estou escrevendo, né? Então, vou escrever isso daqui dessa forma, né? Aqui, só para manter a notação, eu vou chamar de o v de t0 de v0, né? E o x de t0 eu vou chamar de x0, só uma questão de simplificação. E meu x de t eu vou deixar x de t, né? Só para
Isso aqui é o x no tempo t, né? Então, a gente vai ter essa expressão mais meio da aceleração vezes essa mesma expressão ao quadrado, né? O t menos t0 ao quadrado. Então, eu vou ter isso daqui ao quadrado, aceleração ao quadrado. Consequentemente, daqui a gente tira o quê? Daqui a gente vai tirar aqui x de t vai ser igual ao x0 mais v vezes v0, só distribuindo, né, isso daqui. Então, v0 vezes v menos v0 ao quadrado, isso tudo aqui sobre a. Distribuindo novamente aqui, né, já cortando essa massa daqui, a gente pode cortar uma massa com essa massa. Então, a gente vai ficar com mais meio 1 sobre a vezes, expandindo essa expressão daqui, a gente vai ter que v menos v0 ao quadrado é v ao quadrado menos 2v v0 mais v0 ao quadrado. Então, a gente vai ter essa expressão daqui. Daqui, a gente já percebe que podemos cortar esse termo com esse termo, né? Porque esse fator meio aqui vai cortar com esse 2, então a gente vai ficar com o fator menos v vezes v0 sobre a, e aqui a gente tem um fator mais v vezes v0 sobre a. Então, esses dois fatores vão cortar, e a gente vai ficar com x de t igual a x0, x do tempo igual a 0, menos v0 ao quadrado sobre a, mais meio vezes 1 sobre a, de v ao quadrado, mais v0 ao quadrado. Daqui, então, a gente vai ter um outro termo que a gente pode juntar, que é o v0 ao quadrado aqui, com esse v0 ao quadrado aqui. Aqui a gente tem menos v0 ao quadrado sobre a. Aqui a gente vai ter mais meio de v0 ao quadrado sobre a. Então, consequentemente, a gente vai ficar com, juntando menos 1 mais meio, vai nos dar menos meio. Então, a gente vai ficar com menos meio de v0 ao quadrado sobre a, mais meio de 1 sobre a vezes v ao quadrado, que é esse termo daqui. Então, a gente pode escrever, né, aqui a posição no tempo. Então, a gente pode escrever a nossa posição no tempo como sendo x0 mais meio vezes 1 sobre a, dessa forma, vezes v0, v ao quadrado, menos v0 ao quadrado. Então, a gente vai ter essa expressão daqui. Agora, se a gente joga esse x0 para o outro lado, a gente vai ficar, então, que nosso x de t menos x0, e passa multiplicando esse 2a, essa aceleração daqui, né, só essa aceleração. Então, a gente vai ficar que a multiplicado isso daqui vai ser igual a meio de v ao quadrado menos v0 ao quadrado. E lembrando que essa diferença de posição a gente pode chamar de ΔX, né, a variação na posição dessa partícula, né? Então, a gente vai ter simplesmente o seguinte. Passando esse 2 também para lá, né, só para ficar organizado, passa esse 2 para lá, aqui, 2 para cá. Então, a gente vai ficar com 2a ΔX, que é a nossa variação na posição, vai ser igual a esse termo daqui. Então, v ao quadrado menos v0 ao quadrado. Isolando esse v ao quadrado, a gente vai obter, então, nosso v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔX, ou então, utilizando o fato da força, da aceleração ser força F0 sobre a massa, a gente vai ficar com essa expressão daqui. Aqui é o nosso v ao quadrado, né? Então, dessas duas formas de escrever. E essa equação aqui é justamente a equação de Torricelli. Então, nessa aula, a gente só derivou algumas equações de cinemática, né? Só para a gente usar um pouco o cálculo diferencial integral aqui antes de começar o curso. E na próxima aula, a gente vai começar a falar de resistência do ar, ou força de arrasto.